Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Antes de começarmos o episódio, um esclarecimento. Nosso podcast mudou de nome. Éramos sobre o feminino e agora somos sobre um dizer. Se você recebeu a notificação, não estranhe. Só mudamos de nome, mas nosso papo continua o mesmo. Bom episódio! Lacan em televisão aponta a tristeza como um saber falido, covardia moral e, ao contrário do que se pensa, não coloca a tristeza em oposição à alegria, mas em oposição ao bem-dizer. Uma análise é a aposta no entusiasmo, em um saber alegre que faz o sujeito passar da impotência que caminha ao lado da tristeza ao impossível do saber que comporta o gaio saber. O entusiasmo é produto de um bom acesso ao saber. A alegria lacaniana, termo proposto por Miller, é relativa ao saber que admite a extimidade do gozo. O saber de que se trata leva o sujeito a poder consentir com a inconsistência do grande outro e então tomar o objeto A como causa de desejo. Ainda que o grande outro não exista, o saber, este sim existe, na condição de construí-lo ou inventá-lo. Isso reposiciona também o lugar da transferência, na medida em que aponta para o que realmente está em jogo em uma análise, a passagem da suposição de um saber no outro para a suposição de um saber no real, esclarecendo a precisão clínica que Lacan propõe ao dizer que o analista opera com o real. Assim, o entusiasmo pode ser lido como uma modalidade de alegria que não faz oposição à tristeza, mas reconhece a presença do vazio e o toma como modo de satisfação que toca o corpo para além do que as palavras podem alcançar. Por isso, a ética do bem-dizer consiste em cernir no saber aquilo que não se pode de todo dizer. Esse é um trecho de uma apresentação, né, que eu, Licene, fiz para a Escola Brasileira de Psicanálise na Seção Bahia, para uma atividade que aconteceu no mês de maio, lá e que em breve vai estar disponível para leitura no Boletim Patos da jornada da Seção Bahia desse ano. Hoje temos o prazer de receber, para fazer parte do nosso bate-papo, o Rafael Lobato, que é psicanalista, membro da Escola Letra Freudiana, dono de um dos arrobas mais interessantes do Instagram, onde fala de psicanálise com absoluto rigor teórico, mas onde também brinca com a vida, trazendo provocações que sempre nos colocam a trabalho. Convidamos o Rafael porque achamos que esse tema tem tudo a ver com ele. O entusiasmo como produto de uma análise. Rafael, como você acha que alguém pode se servir de uma análise para construir um saber fazer com a vida que carregue um entusiasmo? Olá, primeiro, obrigado por terem me convidado. Eu estou achando ótimo assim, o texto da Lucia é um primor, já podia ficar só com ele. É muito bom mesmo. Acho que vamos ver se a gente consegue conversar sobre ele também. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse tema e que vocês tenham, de alguma forma, achado que esse tema tem a ver comigo, entusiasmo. Eu fico feliz com isso. Eu acho que de fato tem hoje, né? Porque eu acho que, como ficou bem claro assim do texto da Luciene, é produto de um trabalho de análise, né? Acho que o entusiasmo não é uma coisa
espontânea ou natural que vem assim. Eu acho que esse entusiasmo lacaniano, né, ele é produzido num percurso de análise e para mim foi assim, porque nem sempre foi assim, né? Eu acho que teve um período da minha vida que eu gostava de cultivar uma certa melancolia, eu achava chique ser triste, né? Tanto na adolescência como quando fui ficando jovem adulto, eu achava que era sinônimo de inteligência, era sinônimo de saber muito você ser uma pessoa chata, triste, implicante, mal-humorada. Eu achava isso, né? E eu forjava essa personalidade mal-humorada. Só um pouco ainda, ficou um pouco um resto de mau humor, mas eu acho que o entusiasmo sobressaiu mesmo, né? Mas eu dei uma introdução tão grande que esqueci a pergunta, Cauana. Repete para mim o que foi que você colocou. É, como que você acha que alguém pode se servir de uma análise para construir um saber fazer com a vida, né? Porque afinal, isso em última instância, o produto de uma análise, o que se pode construir numa análise, mas um saber com a vida que seja entusiasta. Eu acho que esse é o trabalho da análise, né? Até porque eu acho que até disse uma vez lá no Instagram, eu não me lembro exatamente como, mas assim, que saber sobre alguma coisa não é o mesmo que saber fazer, né? Sim. Não é o mesmo. A gente percebe isso, inclusive, na formação do analista, né? Que você pode conhecer muita coisa da teoria, mas saber fazer com a teoria não é a mesma coisa de saber sobre a teoria, né? E a vida, então, mais ainda, porque eu acho que a vida não é teórica, né? A vida não é teórica, a vida é um saber fazer mesmo. Eu acho que a análise vai muito nessa direção, né? Não é uma expansão de saber, não é uma acumulação de saber sobre o inconsciente, por exemplo, né? Como algumas pessoas podem achar, né? Começar uma análise para descobrir alguma coisa nova sobre si, ou para saber algo que não sabe ainda sobre si mesmo. Eu acho que não é nessa direção, né? O inconsciente, ele é uma coisa que se articula, mas, como estava no texto, né? Lido no início, o inconsciente é articulável, mas não necessariamente em termos de saber, né? Essa Uhum. que é a questão. O dizer não é a mesma coisa que um saber, né? Assim, eu acho que tem um passo aí de um saber que você vai construindo para construir um dizer sobre isso. Aí, eu acho que o dizer tem muito a ver com saber fazer. Eu tenho essa impressão, É porque é né? um Saber dizer que dizer. isso é um dizer que não é todo, né? Que reconhece aí a presença do vazio e que não se tenta dizer todo com o sentido, com as palavras. Ele reconhece aí que tem um ponto que escapa. Você falou, né? Eu anotei aqui um bom acesso ao saber. Eu gostei muito disso. Assim, eu acho que a análise traz isso. A própria queda do grande outro e essa inconsistência do grande outro que deve aparecer numa análise, quer dizer, de uma inconsistência até mesmo a inexistência, né? Como é que. Porque eu estava lendo uma frase ontem, assim, o fato do o outro não existir, que isso é uma formulação de Lacan, essa formulação em si não é tão importante quanto como cada um vai escrever isso na sua análise, né? Como cada um vai produzir essa escrita da inexistência do grande outro. Porque é fácil dizer isso, né? Dizer isso teoricamente, assim, o grande outro não existe, nós estamos sem garantias quanto ao saber, né? Então cada um tem que apostar, cada um tem que inventar o saber. Dizer isso, basta você ler e dizer isso de uma forma bonita, né? Escrever isso poeticamente, digamos assim. Mas como é que você vai escrever na sua vida, que eu acho que é o que o Kaona colocou, como que vai se instalar na sua vida a inexistência do grande outro, aí são outros 500, né? É mais difícil. Essa é a invenção, né, de que se É, trata. é mais Sim. difícil, exatamente. E eu acho que tem tudo a ver com análise. E tudo a ver com o final de análise, eu acho, sabe, Kaona? Eu acho que tem tudo a ver com o final de análise. Quer dizer, você se confrontar de uma maneira muito difícil, eu acho, né, com a inexistência do grande outro, na experiência mesmo, e a partir disso, quer dizer, experimentar alguma coisa desse saber alegre, do entusiasmo, né? Que é um saber marcado pelo impossível mesmo, né?
que eu acho que isso é que é interessante, né? Sim, marcado pelo impossível e não pela impotência, Exatamente. que é como a gente chega numa análise, muito impotente, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso que você falou, de que você achava chique ser triste, né? É. Ser melancólico. E, e quando a gente fala, eu me lembro que uma vez a Licene apresentou um outro texto, mas em que ela tocava nesse tema também, e ela usou esse termo do Miller, alegria lacaniana, e alguém questionou a alegria lacaniana, assim, com um certo estranhamento, porque eu acho que as pessoas têm uma ideia de que a psicanálise é uma coisa pessimista. É como se fosse tão carregada de paradoxos e de questões que fosse um saber pessimista, num sentido assim de que não tem remédio para a vida. E sim, E, não tem remédio para a vida, mas isso não significa cair na impotência e no pessimismo. E aí, quando você diz que ficou um resto disso, um resto do mau humor, eu fiquei pensando que sempre fica um resto como produto de uma análise, mas o que importa é o que a gente pode fazer com ele. E quando eu escuto os seus vídeos, seus stories, né, eu me divirto muito justamente com isso que talvez tenha ficado do resto. Com uma coisa assim, uma provocação que aparece assim, que eu acho que é uma marca. E que é muito interessante esse traço, assim, né? E eu tô te dizendo de como eu recolho do que você transmite, mas que é tão marcado pelo entusiasmo, é, quanto por essa fineza de uma provocação, assim, quase que uma ironia, que é muito interessante, sabe? Que deixa as coisas assim, que abre um campo de debate e de humor também, né? Porque fica, tem um humor fino, assim. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que eu você acho vê que isso? eu acho que o humor, eu me lembrei aqui agora que eu tive um paciente há um tempo atrás já, então dá para falar aqui, que ele dizia assim, na sessão, né? Você é muito engraçado. Ele dizia isso. E eu ficava calado, e um dia eu resolvi perguntar, eu disse, mas o que é engraçado? Ele disse assim, a inconsistência do outro. Ele disse assim, né? Ele falou do outro em relação ao pequeno outro, mas eu acho que, na verdade, né? Quer dizer, alguma coisa remetia a ele, assim, a uma inconsistência, quer dizer, não era um analista tão rígido, né? Mas trazia essa inconsistência do outro. Eu acho isso fundamental. E no dia que ele me disse isso, situou um pouco para mim isso, né? O que era esse engraçado, que também, agora que você está colocando, é tão interessante você escutar o que o outro diz de você, né? Porque eu disse que tinha esse mau humor, mas na verdade, é, eu não sei se é mau humor, sabe? Eu acho que é algo de um humor, né? De um senso de humor que eu tenho desde criança, desde adolescente, e as pessoas sempre dizem, você é muito engraçado, e eu tomava isso como uma crítica, né? Porque eu escutava na minha inibição assim, o engraçado, eu escutava assim, desengonçado, estranho, diferente demais, né? Só que depois eu fui vendo que não, é um jeito que eu tenho mesmo de denunciar assim a inconsistência do outro, sabe? Assim, eu acho que isso é uma marca, né? E que um tempo talvez eu rejeitei um pouco isso e aí transformei isso em mau humor, em tristeza, mas eu nunca fui uma pessoa triste, a verdade é essa. Eu fui uma pessoa muito angustiada, que eu acho que é diferente de tristeza, sabe? Eu era um jovem muito angustiado, né? Muito, muito, muito agoniado com a vida, muito ansioso, muito perturbado. Mas eu acho que isso não é a mesma coisa que a tristeza, né? Nunca foi uma marca minha. Mas e isso me trouxe esse humor e eu tento levar isso para o Instagram mesmo, porque eu acho que é um jeito de não só chamar a atenção das pessoas, porque é um jeito natural meu, mas eu acho que é um jeito de transmitir as coisas de uma forma mais alegre, talvez, né? Uma forma que traz uma marca. Eu acho, assim, quando vocês propuseram
né, a questão do entusiasmo, me veio uma frase imediata, assim, eu acho que o entusiasmo é a marca de um analista, assim, eu acho, o entusiasmo. Agora, não é igual, né? Para todo, como cada analista vai passar algo desse entusiasmo, não é igual. É isso aí, não é da mesma forma, né? É, porque daí, como o Claro. entusiasmo vai tocar em cada um, carrega a marca do objeto, né? Para cada um. Então, o que está em jogo ali é justamente o mais singular. Por isso que foi interessante te ouvir, porque isso que é um traço seu, né? Em algum momento você carregou, e às vezes ainda carrega uma certa relação de intimidade com isso, como um outro em você, né? E quando É. você vai, de algum modo, com a análise, se autorizando e se apropriando desse outro que era tão infamiliar, mas é também o mais íntimo em você, você pode fazer disso uma outra coisa, né? Uma marca que, de alguma forma, você transmite, mas que, ao mesmo tempo, também não diz quem é você. Mas que tem ali, isso é muito do Rafael, por exemplo, né? Você pode dizer isso, mas você também não sabe muito bem nomear o que que é, mas tem ali uma certa relação, né, de intimidade, porque eu acho que muito do que a gente vai fazer numa análise, quando a gente entra numa análise, é buscar ser outro, ser outra pessoa para o outro, né? Ser aquilo que o outro gostaria que a gente fosse, que a gente supõe, né? E aí, com o que a gente se encontra, é justamente com uma experiência de desconhecimento, de encontrar um outro que habita em mim e do qual eu não quero saber e que uma análise vai trazendo notícias que esse outro diz muito mais sobre mim do que o pequeno outro lá fora, né? Então, é poder justamente mergulhar nessa experiência de se desconhecer para se conhecer minimamente, mas sem poder dizer todo do que eu sou, né? Acho que é isso que resta, de uma análise, né? Um dizer que não seja todo. Isso, eu acho isso genial mesmo, assim, me fez pensar várias coisas, isso que você está falando, porque esses dias eu lancei uma questão lá no Instagram sobre como causar o desejo das pessoas, né? Eu estava falando sobre como que as pessoas se apresentam, né, ali no Instagram, os psicólogos, psicanalistas e outros profissionais também, né? É, é claro que o Samblan lá canta falando para o contexto ali do discurso analítico e intenção, a análise. Mas, de todo modo, a gente, esse saber fazer com esse causar o desejo do outro é um saber fazer, uma coisa que me interessa muito, assim. E eu acho que tem a ver com isso que você falou, porque a gente erra muito, assim, achando que se a gente for o que a gente supõe que o outro espera e ficaria feliz e reconheceria, a gente teria o reconhecimento que a gente quer. Mas não é assim, Uhum. porque o reconhecimento, sabe assim, causar o desejo do outro, tem muito mais a ver com o que a gente porta da marca do objeto e que a gente e tem uma opacidade nisso, como você falou, do que em ser o que o outro quer. Quando a gente, de alguma forma, traz essa marca do objeto, que é o estilo, as pessoas se interessam por isso. Essa é a minha teoria na vida é essa. Eu acho que as pessoas se interessam, porque elas olham e elas também não sabem o que está causando o desejo delas, porque tem a ver com elas também. Eu acho que isso tem muito a ver com o conceito de Saint-Blanc que Lacan traz, né? Não é nada forjado ou fingido, mas é justamente você poder, de alguma forma, abrir um espaço para que cada um deposite seus objetos ali. E aí isso interessa as pessoas, sabe? Eu acho que isso interessa. Você vê isso em artistas, você vê em músicos, você vê em escritores, né? Isso. Você... Mas é da ordem quase que de uma contingência mesmo, né? Não é uma coisa que possa ser produzida de forma deliberada. Eu acho que esse é o campo da impotência, né? Tentar ficar produzindo um amor, tentar ficar produzindo uma causa, tentar produzir alguma coisa no outro. Esse é o campo, bom, da neurose também, por excelência, né? E aí, o que eu tô dizendo justamente, não é por isso que eu falei, eu tô falando do que eu recolho do que você transmite. Porque daquilo que você transmite, só você pode dizer em parte.
porque também não vai saber dizer tudo, mas eu recolho alguma coisa e vou poder dizer disso, né? De como para mim é precioso e é interessante e é divertido. E aí eu queria tocar num ponto também que você falou, é, de que em alguma medida você se serve disso para transmitir a psicanálise, e o que eu acho que é muito, muito valioso no modo como você faz é que você mantém um rigor teórico, que é, na nossa opinião aqui, porque eu e a Licene compartilhamos disso, cada vez mais difícil de encontrar, não nas escolas, claro, nos espaços, mas estou falando da rede mesmo, né? Uhum. Desses espaços mais amplos, assim, eu acho que é cada vez mais difícil encontrar um rigor teórico que sustente a teoria, assim, com a ética mesmo da psicanálise, mas que isso não precisa ser rígido. Eu acho que aí tá uma diferença importante. E rigor teórico é diferente de rigidez. É uma coisa difícil, porque eu teve uma época, já nesse Instagram, que eu tive dois, né? Eu tive um primeiro que eu tive uma loucura e apaguei, Eu aí me comecei. lembro. Sim. Sumiu tipo a filha perdida, né? Não, Exatamente. sumiu como a Helena Ferrante. É, exatamente. Mas foi uma crise mesmo que eu tive em relação a. Tem a ver com isso que você está falando, Uhum. né? E que cada ano que vai passando eu vou entendendo melhor essa crise. Assim, tinha um pouco a ver com isso, que eu achava que, de um certo modo, me deu uma inibição. Assim, eu falei, nossa, será que é para eu estar aqui? Será que faz parte do rigor da psicanálise que eu esteja falando as coisas da forma que eu estou falando? E isso me levou me deu uma inibição assim completa, ao mesmo tempo uma certa um constrangimento também, né? O que é bom, porque eu acho que nessa era digital as pessoas perderam esse afeto, o constrangimento, a vergonha, né? Parece que perderam completamente isso. E eu não perdi. Então me deu uma certa vergonha, com constrangimento, com inibição, e eu apaguei. E aí quando eu voltei com esse outro, foi diferente, né? E eu fui conseguindo colocar as coisas mais no meu tom, mas aí veio de novo a inibição, porque eu comecei a ver alguns colegas da minha escola me seguindo, e eu falei assim, gente, será que eles vão achar que não era para eu estar falando de psicanálise aqui? Mas em algum momento da análise eu atravessei isso, que eu acho que tinha a ver com uma certa consistência do outro, e eu encontrei assim a minha posição e ao mesmo tempo assumi uma responsabilidade nesse espaço, sabe? Eu não é nenhum tipo de, como é que eu poderia dizer? Eu não estou pensando de mim mais do que deveria, não é isso. Mas eu acho que eu tenho um papel assim que eu tomei para mim e que eu não quero abrir mão agora, né, em relação ao Instagram, né, que é o meu jeito de fazer, de marcar o meu lugar e a minha posição e a minha relação com a psicanálise, né? Porque eu acho que cada analista ele transmite também não só algo desse impossível, né, da transmissão, porque acaba sendo o que a gente transmite, mas também a própria relação que ele tem com a psicanálise. E isso é único para cada analista, eu acho, né? Então, para mim, hoje ali no Instagram tem a ver com isso, sabe? E eu realmente nunca achei que falar de coisas sérias tinha que ser sem naturalidade, sem alegria, sabe? Sem conseguir que as pessoas acessem você. Eu nunca achei isso. Quando eu era professor, era assim também, né? Eu tentava não é facilitar a coisa, mas é tornar a experiência interessante. Eu acho que não tem motivo por que não ser, sabe? Não tem. Como que era para Mesmo você esse de, lugar de do professor, professor? Isso. péssimo, eu odiava. Ah, é? Péssimo. É. E é exatamente isso que é difícil eu mesmo entender, né? Eu fui assim durante 6 anos professor, sala de aula, e era universidade privada, então eu dava muita aula, né? Universidade privada, você dá aula mesmo, assim. Você não tem muito tempo para pesquisa, eu trabalho basicamente é sala de aula. E eu, durante esses 6 anos, eu não me acostumei, eu me sentia observado, eu achava difícil chegar de manhã e ter que falar, entrar em contato com os alunos. Mas isso era sempre no início da aula. Depois a coisa começava a fluir, eu me esquecia, né? Então era um espaço muito importante para mim, precioso, onde eu aprendi muito,
mas foi sempre desconfortável. Esse aqui foi sempre desconfortável, por vários motivos. Um tem a ver com a própria estrutura das universidades, mas um tinha a ver comigo mesmo. Assim, eu me dei conta, e foi por isso que eu saí. Foi em 2018 que eu saí. Eu me dei conta que eu não gostava dessa posição do professor, sabe? De ensinar alguma coisa. Eu não gostava. Não Uhum. gostava e não gosto. Eu gosto do que eu faço no Instagram, por exemplo, porque o Instagram ele tem a ver com essa saída da universidade. Quando eu saí, eu falei, e agora como é que eu vou falar assim? Porque eu gosto de falar, mas não daquele jeito, porque eu achava muito rígido. Eu tinha um conteúdo para passar, eu tinha provas a fazer, eu tinha que responder as perguntas dos alunos da forma como eles queriam que eu respondesse. E aí eu fui para o Instagram, entendeu? Porque lá eu posso falar o que eu quiser, na hora que eu quiser, porque o entusiasmo acho que tem a ver com isso. Uhum. Quando a coisa começa a se tornar uma obrigação, eu perco o entusiasmo. Eu comecei a dar uns seminários, por exemplo, a partir do Instagram, né? Eu dei, acho que durante 1 ano ou 2 anos esses seminários. E eu parei agora de novo, já não quero mais dar. Então, porque eu não quero, entendeu? Simplesmente por isso. Agora não é o momento. E a universidade não dá isso para você. Você tem que dar aula, você tem que fazer, né? E para Sim, mim é a lógica do dever, né? não Completamente. dá. É como a clínica. A clínica, para mim, não é uma obrigação, é um trabalho, né? Mas ela sempre me lembra que eu estou ali porque eu quero. Eu vou porque eu quero, eu escolhi trabalhar com isso, né? E isso permite que eu mude minha agenda, que eu modifique a forma que eu trabalho. Isso me mantém entusiasmado, entendeu? Eu acho que o entusiasmo tem um pouco disso, né, Rafael, de que você vai cernindo o inegociável para si, assim, né? Ah, Quando a gente vai podendo reconhecer aqueles pontos onde tem um inegociável para nós, é onde o entusiasmo vem por consequência, né? Como um produto disso, porque o que a gente consegue também ir recolhendo é a nossa responsabilidade. Porque o entusiasmo tem uma posição responsável e ética, né, diante do nosso próprio desejo. E quando sim. a gente está nesse campo do outro, dessa consistência do outro, de entregar para o outro, de tentar ser para o outro, a gente fica completamente objetalizado e mortificado diante do desejo, porque é só o outro que está ali. Então, não tem negociação, é tudo. Eu tô disposto a tudo para ser esse objeto amado, querido, Isso. A idolatrado para qualquer o outro, custo, né? custe o que custar, nem que Puxa, que seja meu próprio sujeito, né? é. Era o que eu sentia na universidade, entendeu? Eu Uhum. sentia. Tocava num ponto da minha neurose assim que eu tinha que agradar todos os alunos, mas eram 50 alunos. Como é que eu ia agradar todos os alunos? Não tinha como. E aí eu não dei conta mesmo, assim, eu não e resolvi sair e fiquei muito mais feliz depois disso. Nossa, nunca mais eu quero dar aula. Não é uma coisa que eu sinta falta, entendeu? Eu acho que o meu lugar é no consultório mesmo, eu acho que me reduz a uma posição muito antinatural para mim, que é a posição do analista, muito diferente do que eu sou, assim, no dia a dia. E isso me dá muita coisa, eu acho, a clínica, sabe? Porque ela me reduz algumas horas que eu estou ali por todo dia, ela essa palavra me reduz, assim, me reduz a uma posição que tem efeitos na minha vida, sabe? Isso que eu acho que é interessante. Quando eu saio dali, né, quer dizer, ali é a função do analista, mas essa função eu acho que ela retroage sobre a nossa vida, sabe? Sim. A Gostei minha dessa palavra que você usou, que é uma função antinatural. Uhum. total, para mim é total. Não é uma coisa que venha natural a mim, isso. Não sei se vem a alguém, acho que não vem a ninguém. Mas Também algumas acho. pessoas Sim. transparecem que é muito fácil e natural, Eu né? acho Mas que não é. aí, eu acho que aí vem da banalização, justamente do que o Lacan diz, né? Porque quando ele diz o analista só se autoriza de si mesmo, ele não tá, não é algo reducionista e simplório o que ele está dizendo. É de um Não. trabalho árduo de poder, né, em uma análise, ir cernindo essas coisas que é, quando a gente experimenta numa análise, a gente vê que não é simples. E reduzir essa frase, né? Ou como se o autorizar-se de si mesmo basta eu dizer que eu sou, né? Tem sido muito complicado, assim. E aí, às vezes, esses dias eu falei para Cal, né? Eu mandei um
um perfil que dizia assim, seria a psicanálise o novo coach? O que você vê disso? É porque isso aí é muito, 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 muito difícil, essa discussão, e interessante, entusiasmante para mim Uhum, também. Porque, assim, o de si mesmo não é por si mesmo e nem é nada que tenha a ver com o eu, né? Não é egóico. Ou seja, esse si mesmo é o que há de mais estranho em cada um. Ele não está dentro da pessoa, ele não é da pessoa. Por isso é que Lacan coloca o alguns outros. O alguns outros não é o grande outro, né? Mas eu acho que ele aponta de que você só alcança esse si mesmo ao passar pelo outro. Quer dizer, é uma coisa que não está dentro de você. Então tem uma topologia, uma lógica nisso aí, que não é como eu pensava, assim, no início, quando eu fazia ainda graduação em psicologia, eu pensava, bem, eu tenho que me autorizar por mim mesmo. Como é isso? Eu não entendia, né? E os meus colegas diziam assim: quando é que tu vai te autorizar? E autorizar era colocar o nome psicanalista no cartão, por exemplo, porque não tinha Sim. Instagram, né? Quer dizer, uhum, em 2005 não tinha Instagram. Em 2005 era cartão ainda, né? sim. Como é que você vai se formar e vai colocar Rafael Lobato Pinheiro, psicanalista? Então isso era se autorizar. Não, isso não é se autorizar. Eu acho que esse autorizar-se, ele tem a ver com a queda do sujeito suposto saber, ela tem a ver com a escrita da inexistência do grande outro, Uhum, né? Ele tem a ver com tudo isso, né? Mas não é um si mesmo, né? Tem uma intimidade aí, uma parte de isso. si que você não conhece, que você não sabe, né? E que faz dessa autorização uma coisa muito séria, muito difícil e sempre a cada vez. Porque às vezes você não consegue se autorizar para um determinado paciente, isso acontece, é uma coisa louca. Você recebe uma pessoa e você não consegue se autorizar de si mesmo ali. E aí você tem que ir para a supervisão, por exemplo, né? A supervisão, ela produz também essa autorização. Então, de forma alguma é uma coisa egóica esse Uhum, autorizar. Ou que é sem o outro, que também me parece que as redes sociais trouxeram isso, né? Trouxeram uma individualização da formação, né? Então, assim, eu faço meu Instagram e eu coloco lá no meu Instagram e eu começo a fazer amizade com um, com o outro. Isso é a formação do analista. Eu acho isso uma coisa horrível. Isso. É a minha E opinião. que põe em risco, não sei se em risco, mas que simplifica e reduz o trabalho da escola, né? Totalmente. sim. Como é fazer um laço de trabalho em torno de uma causa que, ao mesmo tempo que é singular para cada um, pode ser uma causa em comum. Então, eu acho que isso também é muito problemático, porque é, é isso, aí torna as coisas, coloca todas, né, todas essas coisas das quais a gente está falando aqui no campo da lógica do capitalismo, né, do Uhum, neoliberalismo, no campo do produto. Isso, exatamente, do campo do produto, exatamente. E no campo das profissões, assim, né? Como se ser analista fosse uma profissão, assim. Não é que é um ofício mais especial que os outros, mas tem uma especificidade, né? Tem uma especificidade, tem uma ética própria, é um discurso diferente dos outros. Então, eu acho que a função da escola tem muito a ver com isso, né? Tentar fazer essa comunidade de experiência entre analistas, né? Que tente, né? Porque é sempre uma tentativa, que também não está garantido só porque é uhum, escola, é um trabalho mas é um trabalho de tentar cernir as coisas pelo discurso analítico e ver os efeitos que isso tem de formação para nós é muito diferente. Isso para sim. mim é, eu acho muito diferente. E o Instagram, eu acho que ele não é espaço de formação. O Instagram é um espaço em que a gente, eu penso assim, algo da nossa formação a gente leva para ali como restos, e aquilo tem Uhum, efeito para algumas pessoas, né? É um espaço muito interessante, eu gosto, me interessa, porque eu sou muito comunicativo, eu gosto disso, não é um peso para mim o Instagram, nunca me cansou, né? O WhatsApp me cansa muito mais do que o Instagram. O Instagram, a mim, não me cansa muito, né? Eu consegui encontrar um equilíbrio ali. E eu passo ali alguns restos do que eu estou trabalhando na escola, por exemplo, do que acontece na minha clínica, dos meus estudos, mas a minha formação não é ali, né? O que não quer dizer que encontrar pessoas como vocês, por exemplo, não tem efeitos de formação para nós.
uma conversa dessas, trocas que a gente faz, tem efeitos, né? Sim. Mas eu realmente acho que o laço de trabalho na escola é outro laço, né? Sem dúvida. Eu queria te fazer uma última pergunta, para a gente ir encerrando. Uma das vias pelas quais, assim, eu pensei em você, nós pensamos em você, para falar desse entusiasmo com a vida, é da relação com o corpo. E aí, assim, né, para falar um pouco de mim, você falou que você achava chique ser triste. Eu achava chique não fazer exercício. Só ficar no campo sabe? Do Do te- intelecto, só. Não, eu sou a pessoa que eu odeio, eu acho academia, acho uma coisa ridícula. Eu acho assim, nossa, uma perda de tempo. Eu Esse acho que é povo uma ensimesmado que fica ali, ensimesmada, né? egóica, né? Eu tinha assim, nossa, só faltava bufar quando passava na frente de uma academia, assim. E o avanço da análise vai fazendo com que a gente dê para esse corpo que a gente habita um outro estatuto, porque também sem ele, e isso é óbvio, mas a gente leva tempo, eu levei tempo Uhum. para realmente aprender e querer saber disso. Nada que eu ame fazer, como as minhas leituras, as minhas pesquisas, etc. e tal, meus filmes e tudo mais, nada disso eu vou fazer sem o meu corpo. E para fazer todas essas coisas com o meu corpo, eu preciso cuidar dele. Mas eu ainda não cheguei nesse ponto do entusiasmo. Ainda para mim, assim, é na lógica do dever ali, da obrigação mesmo. Não sei como que é para Licene, mas eu vejo que para você, Rafael, já tá num outro lugar, né? Eu finalmente, assim, eu posso dizer isso agora, porque acho que precisa da experiência para você dizer. Eu acho que eu finalmente consegui encontrar um prazer em redescobrir meu corpo. Porque, assim, se não fosse análise, esse seria um assunto, como diz os jovens, gatilho total para mim. Uhum. Por quê? Porque tem tudo a ver com minha neurose, assim, infantil, para ser assim, freudiano, e um pouco depois, assim, na adolescência. Muito difícil a relação com o corpo. Eu era magérrimo, né? Eu tinha essa mesma altura, com 15 anos eu tinha essa altura, que é 1,82, e eu pesava 49 quilos. Só para ter ideia, hoje eu peso 77. Então eu era seco, eu era magro que dava dó, como diz aqui no Nordeste. Eu era horrível. E isso era uma coisa, eu não sabia mover meu corpo cresceu rápido demais, então eu não sabia para que lado eu ia. E aí veio a sexualidade, e lá terminou de destruir com tudo, né? Porque já a pulsão mexeu de uma forma. Então, era uma coisa mal enodada, sabe? Meu corpo, era uma coisa mal É amarrada, mal sempre enodada. mal enodado para todo É, mundo o corpo, é, né? É sempre essa é. coisa estranha. Sempre. E eu pensava como você também. Eu achava assim, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de coisas que têm a ver com leitura. Eu achava que olhava os meninos assim no colégio e dizia assim, nossa, são brutos, incivilizados, bárbaros. Eu sentia assim, né? Mas tinha relação com muitas outras coisas, sabe, com o masculino, com a virilidade, com tudo isso que me afetava. E depois isso foi caminhando na análise até chegar ao ponto que está hoje, que eu me dei conta assim. Primeiro eu comecei a me dar conta de que isso que você falou, eu disse, para eu trabalhar, para eu fazer o que eu quero, que é a psicanálise, eu preciso estar bem, meu corpo precisa ter energia, eu preciso dormir bem, eu preciso acordar e ter disposição, como eu tenho hoje. E eu comecei a me forçar a fazer, só que eu encontrei, não sei o que que é, viu? Não sei se é hormonal, eu não sei que diabo é, mas chega um ponto que você ultrapassa em que você começa a ver que correr 5 quilômetros é mais prazeroso do que tomar um chopp. É loucura isso que eu estou falando, mas né? O pessoal adepto da corrida fala bastante sobre Fala isso. isso, é. É. O chopp continua sendo legal, mas hoje quando eu vou beber, eu penso assim, mas amanhã eu vou treinar. E olha que eu não sou nada profissional, mas eu descobri que tem um prazer nisso e mudou muito minha relação com o corpo mesmo, né? E me tirou um pouco a vergonha de ter um corpo, sabe? Eu tinha vergonha de ter um corpo, né? Eu acho que como bom obsessivo eu tinha muita vergonha, eu achava que eu tinha que me realizar completamente no pensamento. Isso é uma doidice. Uma doidice É. total e Doidice completa. total. A gente se Mas é realiza uma com o corpo. doidice bem sedutora, É, não é? É uma doidice bem sedutora. Assim que eu experimentava, pelo menos. é.
Como se pudesse E aí, separar a cabeça do corpo, né? É isso que. Exato. Uhum. isso. Eu me lembro de um paciente que me disse assim que nem no sexo a cabeça dele parava. Principalmente, eu acho, para os homens, né? Você está transando com uma mulher e pensando na outra, né? Não está ali, não está ali. E eu acho que o esporte, assim, a musculação, a corrida, me fez perder a vergonha de querer ter o corpo que eu quero, né? Não quero essa barriguinha, não quero isso aqui, quero assim, quero assim. E, sei lá, me amarrou, assim, pegou assim, teve a ver muito eu acho, com o final da minha análise, assim, eu tive a impressão que real, simbólico e imaginário se soltaram por uns 3 segundos, assim, que me deu um efeito, assim, de um mês de terrível perturbação, né? Terrível, que eu fiquei muito mal, e depois se reuniu de outra forma e nunca mais foi igual. Inodou de outra forma, se enlaçou, e aí seria esse assunto para outro podcast mesmo, né? Mas tem a ver. Maravilhoso. Hã? Sim. É, Maravilhoso. Maravilhoso te escutar. É muito Uhum. bom te escutar. imagina, eu que agradeço vocês me darem a oportunidade de poder falar, porque a gente fala e vem as coisas, né? É assim. Por isso Foi que é a nossa ótimo. aposta sempre no bate-papo, né? A gente começa com o trechinho, mas para ver o que isso toca e permite com que a gente vá construindo, tecendo um fio de diálogo, porque, né, é aí nesses achados que a gente também se encontra, né? Encontra sempre alguma coisa nova sobre a gente que a gente não podia alcançar dizer assim. Até quando vocês estavam falando dessa coisa do corpo, eu fiquei pensando, gente. Eu tinha, né? Claro que eu tinha essa mesma relação. O intelecto em dia é sinal de corpo em dia. Se eu pudesse pagar alguém para fazer atividade física e os resultados recaírem sobre o meu corpo, com certeza eu pagaria todo o dinheiro que eu tivesse. É. Mas eu sempre fui mais cuidadosa com a alimentação, né? Então eu achava que só a alimentação dava conta disso. E um dia eu li, né, uma nutricionista falando que a alimentação vinha primeiro. Ali foi o ponto que eu pensei, bom, é isso, não preciso pensar nessa outra parte. Mas quando eu engravidei, e que foi uma relação de muita estranheza com o corpo, porque a gravidez é uma coisa de você realmente habitar um outro corpo que não é o corpo que você tá acostumado, e é muito estranho, porque é isso, né? É o mesmo corpo, mas não é o mesmo corpo, e não volta a ser o mesmo corpo. Então muda completamente a relação com o próprio corpo. Foi ali que eu me vi é, começando a atividade física. E não é por amor, até hoje. Mas hoje eu tenho um laço com a atividade física que você sente o resultado, né, nisso que parece que teu corpo pode mais, assim. Você tem mais força, mais disposição, teu sono funciona. E hoje, tendo um filho de 11 quilos, né, ele tem 1 ano, tem 11 quilos, e poder pegar ele no colo com um braço só, você fala assim, nossa, eu sou muito forte. Pode ser que para algumas pessoas esses 11 quilos seja pouco, mas para mim é muita coisa. Eu não conseguia carregar meia dúzia de coisas, já estava, né? É, então, isso trouxe também uma outra relação com o corpo. E veja, foi de um encontro contingencial mesmo, né? Com a gestação que me permitiu, de algum modo, realinhar também a minha relação com o meu próprio corpo, habitando um outro corpo. É, mas o corpo é também sempre outro. Exato. Com Então, certeza. tem disso. Eu acho isso aí, cara, assim, mudando a relação com o grande outro, eu acho que o corpo muda também. Eu acho que Uhum. Lacan, no momento, não sei se é no seminário 20 ou mais à frente, que ele diz assim que o grande outro é no corpo. Né? Sabe assim, só para terminar assim, o que eu me lembrei disso aqui, acho que é importante. Uma coisa que foi acontecendo para mim assim na análise foi que uma vez eu disse uma coisa assim, que a impressão que eu tinha era que toda a libido que eu tinha investido nessa análise durante tantos anos, agora estava à minha disposição de novo. Acho que o entusiasmo tem a ver com isso, mas tem a ver com o final de análise. Por isso que eu falei isso. Porque toda aquela libido que era na transferência, isso por anos, vocês fazem análise, quem faz análise vai entender isso muito melhor do que quem não faz.
né? Porque na transferência é como se você investisse quem faz uma análise de verdade mesmo. Ele não está ali brincando. É que é uma questão de vida ou morte. Para mim era Uhum. assim. Eu tinha que fazer aquilo ali, eu precisava daquilo ali. Então, minha libido estava toda ali. Meu corpo estava todo ali. No momento que aquilo muda o laço, voltou para mim. Eu disse, gente, é assim que é viver, assim. Quer dizer que eu tinha essa energia e agora ela está à minha disposição. Então, eu senti um vigor muito maior. Isso não veio sem antes ter passado por um vale da sombra da morte. Isso aí. Por isso é que eu não recomendo a ninguém. O amigo o amigo que foi psicanalista fala assim, como foi essa experiência? Isso aí é outro assunto, né? Eu disse, olha, querido, eu não recomendo a ninguém, foi o que eu falei, né? Porque não é garantido que você vai conseguir passar muito bem por aí. Mas depois veio esse entusiasmo, entendeu? E Uhum. é muito Não bom. recomendo a ninguém, mas se tiver coragem, vá. Exatamente. Exato. Se tiver coragem, vai. Exatamente. É isso. Recomendo porque eu não posso Rafael, garantir, né? claro, sem garantias. Rafael, muito, muito obrigada. Foi ótimo. Muito bom te escutar. A Foi gente uma continua te delícia. acompanhando lá no Instagram. Não esqueçam de seguir o Rafael. Como eu falei, o arroba dele é um dos mais interessantes, assim, para quem se interessa por psicanálise e pela vida, pelas coisas da vida, não deixe de segui-lo. Muito obrigado vocês. Está muito gentis, muito bom assim a conversa e eu acho que vai ser um episódio interessante. Com Com certeza. certeza. Um abraço, Um Rafael. Um abraço. abraço, Beijo. Cauana. Obrigado, viu, gente? Até. Obrigado. Espero que tenha sido bom.